Bom, então agora vamos corrigir a questão, o item F da questão 4 e depois a questão 5 também. Para isso você precisa assistir primeiro o vídeo sobre critérios de divisibilidade para números compostos que podem ser obtidos como produto de dois números primos entre si, tá bom? O 50, ele não é uma potência de 5, que foram os critérios que nós vimos até agora, potência de 5, né? 25, 125, o próprio 5, a potência de 2, 4, 8, etc. Então o 50 não se encaixa, ele nem é potência de 5, nem é potência de 2. Além disso, o outro critério que nós vimos são número divisível, divisibilidade por 3 e por 9. O 50 não se encaixa em nenhuma dessas. Mas o 50 se encaixa no critério de divisibilidade. Ele pode ser obtido como um produto de dois números primos entre si. Então, se você não viu o vídeo, primeiro veja lá o vídeo sobre critério de divisibilidade para números que podem ser obtidos pelo produto de dois primos entre si, tá bom? No caso do 50, veja que o 50 é igual a 2 vezes 25. Né? O 2 e o 25 são primos entre si. Né? Os únicos fatores do 25, quando você decompõe um produto de primos, é o próprio 5. 25 é 5 vezes 5. Então, 2 e 25 são primos entre si, tá bom? Se você não viu ainda o vídeo sobre primos entre si, assista lá primeiro, tá bom? Então pronto, como o 50 é obtido pelo produto de dois números primos entre si, o 2 e o 25, para que o número seja divisível por 50, ele precisa ser divisível por 25 e também por 2. E repara que isso facilita bastante o trabalho. Na verdade, nós já provamos, nós já fizemos essa questão. Veja, quais números da questão 3 são divisíveis por 25? O número B, né? O número B. Quem mais? O número C. O número D. Só que o D não é divisível por 2. Então, veja que o B e o C são divisíveis por 2. Nós marcamos porque termina em 0 ou 5. Então, para ser divisível por 50, ele tem que ser divisível por 25 e tem que ser divisível por 2. Então, primeiro você exclui aqueles que não são divisíveis por 2. Esse aqui está fora, né? Esse aqui não é divisível por 2. E é o único que não é divisível por 2. Então, eu vou descartar o D. Apesar dele ser divisível por 25, ele não é divisível por 2. Não vale. Tem que ser divisível por 2 e por 25. Porque se eu consigo dividir por 50, eu tenho que dividir por 2 e por 25. Agora, a volta que é interessante. Se ele for divisível por 2 e também por 25, ele é divisível por 2 vezes 25. Então, o D está fora. O item ele é divisível por 2, mas não é divisível por 25. Então, ele também não entra na conta. Qual é o outro divisível por 25? O F. Então, vamos lá, só para checar. Quem são divisíveis por 25? B, C, o D, mas o D não é divisível por 2 e, portanto, não pode ser divisível por 25. O E é divisível por 2, mas não é divisível por 25. E o F, que é divisível por 25 e por 2. O número A, ele é divisível por 2, mas não é divisível por 25. Então, quem é divisível por 50? Aqueles que são divisíveis por 2 e 25, ou seja, o número B, o número C e o número F. Não precisei fazer conta nenhuma, nesse caso já tinha feito, né? Divisibilidade por 2 e por 25. Então, tranquilo, essa é a ideia. Bom, agora, enfim, vamos para a questão 5. Questão 5. Na questão 5, nós vamos saber quais números são divisíveis por 6. E aí, de novo, o 6 não é potência de 2, não é potência de 5, não é 3 e nem 9, então, mas o 6 ele pode ser obtido como um produto de dois números primos entre si. Né? Se você assistiu o vídeo lá sobre primos entre si, nós começamos inclusive com 6. O 6 é igual a 2 vezes 3. 6 é igual a 2 vezes 3. Como 2 e 3 são primos entre si, todo número divisível por 6 vai ser divisível por 2 e também por 3. Além disso, se o número é divisível por 2 e por 3, sendo eles dois primos entre si, o número será divisível por 2 vezes 3, e portanto será divisível por 6. Muito bem. Então, eu preciso saber se o número A é divisível por 2 e também por 3. O que é mais fácil? Ver se é divisível por 2. Né? Claro que é divisível por 2 porque termina em par. Pronto. Posto isso, se ele não fosse divisível por 2, eu nem precisava continuar a conta. Ele não seria divisível por 6, porque para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, como ele é divisível por 2, eu preciso testar se ele é divisível também por 3. Como é que eu faço para saber se esse número é divisível por 3? Eu somo os algarismos. Então, somando todos os algarismos desse número, você vai obter 45, né? Ou seja, 9 vezes 5. Mas 9 é divisível por 3. Então,
Como esse número aqui, como a soma dos algarismos desse número é divisível por 3, então o número A inteirinho é divisível por 3. Como ele é divisível também por 2, né? Divisível por 2 porque termina em 0, então esse número é divisível por 2 e por 3. Por fim, como 2 e 3 são primos entre si, então esse número é divisível por 2 vezes 3, ou seja, é divisível por 6, tá bom? E aí eu escrevi esse textinho bonitinho, para que vocês tenham um modelo de, se fosse uma prova, como é que vocês escreveriam. Poderia escrever assim. O item B eu não vou escrever todo o textinho, eu deveria escrever o mesmo texto. Então escrever logo no começo. Basta, para saber se o número é divisível por 6, basta saber se ele é divisível por 2 e por 3. Como ele termina em 2, é divisível por 2. E aí a soma dos algarismos, né, se você somar os algarismos desse número, você vai obter 30. 30 é divisível por 3, né, porque é 3 vezes 10. Portanto, ele é divisível por 3. Como ele é divisível por 2 também, ele é divisível por 6, que é 2 vezes 3. E 2 e 3 são primos entre si. A mesma coisa vai para o item C, você soma os algarismos e vai obter 45. Ora, 45 é divisível por 3. E também, esse número aqui é divisível por 2, porque termina em par, e portanto é divisível por 6. Não escrevi, mas você devia escrever o mesmo textinho. Não vou escrever para ganhar tempo e não... o vídeo não ficar aquela coisa tediosa de tão grande. Já é grande o vídeo, enfim. Mas vamos lá, o item D é divisível por 2, porque termina em par, só que a soma dos algarismos é 10. 10 não é divisível por 3, portanto esse cara aqui não é divisível por 6. Então esse aqui é divisível por 6, esse aqui também é, né? Esse aqui não é, né? Porque apesar de ser divisível por 2, não é divisível por 3. Esse aqui é divisível por 2, porque termina em 4. E se você somar os algarismos, você vai obter 51. 51 é 3 vezes 17, é divisível por 3. Portanto, esse aqui também é divisível por 6. Tá bom? A questão 6 é parecida com essa também, é critério de divisibilidade para números primos entre si. O que você precisa observar. Aí pronto, quais dos números da questão anterior? A questão anterior é a questão 5. Então, quais desses números aqui da questão 5 são divisíveis por 12? Então, vamos lá. Lembra que o 12, vou até escrever aqui em cima, o 12 eu posso escrever ele como produto de dois números primos entre si. 12 é 3 vezes 4. 3 e 4 são primos entre si. Então, para que o número seja divisível por 12, basta que ele seja divisível por 3 e também por 4. Claro que se ele for divisível por 12, ele vai ser divisível por esses dois. Ou seja, isso serve para você testar o seguinte: se o número não for divisível por 3, ele não tem como ser divisível por 12. Se ele não for divisível por 4, ele jamais poderá ser divisível por 12. Porque onde tiver o 12 vai ter o 3 e o... Onde aparecer o 12 numa multiplicação, vai aparecer o 3 e o 4. Portanto, o 12. Agora, basta que ele seja divisível por 3 e por 4. Né? Ele tem que ser divisível por 3 e por 4. Veja que isso facilita muito o seu trabalho, porque critério de divisibilidade por 4 é fácil, é só olhar para os dois últimos algarismos. E por 3 também é só somar os algarismos. E aí você já sabe se ele é ou não divisível por 12. Tem que valer as duas coisas. Tem que ser divisível por 3 e também por 4. Muito bem. Quais desses números aqui são divisíveis por 3 e por 4? Por 3 a gente já sabe, né? Por 3 nós já sabemos, porque nós já resolvemos a questão anterior. Agora eu quero saber desses que são divisíveis por 3, quais deles são divisíveis por 4. Veja, por 3... Como nós já acabamos de ver, todos eles são divisíveis por 3, exceto o item D. Então o item D já descarta. Esse aqui não pode ser divisível por 12. Por outro lado, eu preciso saber, já que todos eles, com exceção do D, são divisíveis por 3, basta saber quais deles são divisíveis por 4. Né? Bom, então, para ser divisível por 4, eu olho para os dois últimos algarismos. Será que o 90 é divisível por 4? Bom, 90, se você tiver dúvida, 90 é 9 vezes 10. Lembra que para ser divisível por 4, quando você decompor o 90 em um produto de primos, tem que aparecer dois fatores iguais a 2. O 9 é 3 vezes 3 e o 10 é 5 vezes 2. Como só aparece um fator igual a 2, eu sei que esse número não é divisível por 4. Então, como 90 não é divisível por 4, ele não pode ser divisível por 12, que é 3 vezes 4. Então, o A não funciona. O B está tranquilo, né? Porque o B, como o número formado pelos dois últimos algarismos é 12, 12 é divisível por 4. Né? 12 é 4 vezes 3. Então, como ele é divisível por 3 e por 4, ele é também divisível por 12. Então, aqui achamos o primeiro número divisível por 12 dessa lista, o número B. O item C, 30. 30 é divisível por 4? Não, né? É fácil. Não é divisível por 4, portanto, ele não pode ser divisível por 12. O D
né? Não é divisível por 3, então não é divisível por 12. E esse último, 44, né? O número formado pelos dois últimos algarismos do número e é 44. 44 é divisível por 4. Como ele é divisível por 3, nós já tínhamos visto isso, ele também é divisível por 12. Então, o número e também é divisível por 12. Tranquilo? Muito simples, né? O 18. E agora, o que você precisa fazer? O 18, você precisa escrever o 18 como um produto de dois números primos entre si, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado aqui com o 12. Não faça isso. 2 vezes 6. Como 2 vezes 6 é 12, então basta que o número seja divisível por 2 e por 6. Não. Se você assistiu o vídeo lá sobre critério de divisibilidade por primos entre si, nós provamos que isso aqui não funciona, né? O número pode ser divisível por 2 e por 6 sem que seja por 12, porque 2 e 6 não são primos entre si. 3 e 4 são primos entre si, por isso que funciona, tá bom? 18. E aí nós só temos que ter esse cuidado. O 18, então esse aqui não funciona. 18, é só pensar em dois números primos entre si, cujo produto é 18. 2 vezes 9, né? Se você tiver com dúvida de como fazer isso, você escreve o 18 como um produto de fatores primos e aí você encontra os números mais convenientes, né? 18, ó. Você poderia fazer assim, 2 vezes 9, 3 vezes 3. E pronto. A única maneira de obter dois números aqui, primos entre si, é o 2 e o 9, tá bom? Se você colocar 6 e 3, não vai funcionar. 6 vezes 3 é 18, mas... veja, 6 vezes 3 é 18, mas aí ia ter... 6 e 3. 6 vezes 3 é 18. Porém, o 6 e o 3 não são primos entre si. Eles têm um fator primo em comum, o 3. Vamos começar do A, né? O A, a soma dos algarismos do número A é 9 vezes 5, é 45. Então é divisível por 9. Como ele é divisível por 2 e por 9, é divisível por 18. Então, aqui o número A é o primeiro número divisível por 18. Veja que lindo, né? Você não precisa fazer essa conta toda, dividir por 18 para saber. Basta saber se ele é divisível por 2 e por 9. Muito fácil. O item B. Esse número, será que ele é divisível por 18? Tem que saber se ele é divisível por 9. 30 é divisível por 9? Não. Né? Basta você fazer 3 mais 0 é 3, né? Não dá para dividir por 9. Então, o 30 não é divisível por 9, portanto, esse número não é divisível por 9. Apesar de ser divisível por 2, não é por 9, não vale. Não é divisível por 18. A soma dos algarismos desse número é 45 também, é divisível por 9. Sendo divisível por 2 e por 9, é divisível por 18. Então, aqui está o nosso segundo número. O número C também é divisível, tanto por 2 quanto por 9, e portanto por 18. Esse aqui a gente já viu, ele não é divisível por 3, e portanto não vai ser divisível por 9. E por último temos o 51. Ou quer dizer, o número E. Quando você soma os algarismos do número E, dá 51. Será que 51 é divisível por 9? Na dúvida, faça o seguinte, soma de novo. 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. Dá para dividir por 9? Não. Então, o 51 não é divisível por 9. Se o 51 não é divisível por 9, ele é a soma dos algarismos do número E, o número E não é divisível por 9. Portanto, não pode ser divisível por 18. Então, dentre esses números aqui, dentre os A, B, C, D e E, os que são divisíveis por 18 são os números A e C. Por fim, vamos para o item C. Quais desses números são divisíveis por 15? E aí, de novo, você só precisa saber escrever o número 15 como um produto de dois números primos entre si. Esse é fácil porque só tem um jeito de escrever o 15 como um produto de dois números. É 3 vezes 5, né? 15 é 3 vezes 5. E o 3 e o 5 já são primos, então claro que vão ser primos entre si. Portanto, esse aí não tem como errar de jeito nenhum. Aqui você pode se atrapalhar no 12. 2 vezes 6 é 12, mas não funciona, porque 2 e 6 não são primos entre si. 18 também. 3 vezes 6 funciona. O produto deles dá 18, mas não são primos entre si. Não funciona. Aqui não tem perigo de se atrapalhar. 15 é tranquilo. Bom, então, para ser divisível por 15, ele tem que ser divisível por 3 e também por 5. Né? Basta que ele seja divisível por esses dois. Bom, para ser divisível por 5 é muito fácil. É só olhar para o algarismo das unidades. Se terminar em 0 ou 5, vai ser divisível por 5. E por 3 a gente já sabe quais são divisíveis por 3. Então, essa questão está pronta já. Veja, o número A, ele termina em 0 e, portanto, é divisível por 5 e também é divisível por 3. Nós já vimos, né? Portanto, o número A é divisível por 15. O número B não termina nem em 0 nem em 5, então não é divisível por 5. Então, apesar de ser divisível por 3, como não é divisível por 5, não é divisível por 15. Tchau por B. O item C termina em 0, portanto é divisível por 5, e também a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Né? A soma dos algarismos é 45, é divisível por 3. Portanto, esse número é divisível por 15. O item D não é divisível por 3, né? Então não vai ser divisível por 15. Tem que ser divisível por 3 e por 5. E por fim, esse último
é divisível por 3, mas não termina em 0 nem 5, termina em 4, não é divisível por 5. Portanto, A e C são divisíveis por 15, tá bom? Então, concluímos aí a correção da questão 6, vamos para a questão 7, a última desse tipo de divisibilidade, né, saber se é divisível ou não, que é o 45. Eu quero saber se esse número grandão aqui é divisível ou não por 45. Veja que lindo, né? Sem precisar fazer a conta. Isso aqui é bonito. Muito bem. Então vamos lá. Para ser divisível, bom, 45, você precisa escrever o 45 como um produto de dois números primos entre si. Vamos lá, 45 é 9 vezes 5, né? E pronto, já achei dois números primos entre si. Da tabuada, né? 9 vezes 5 é 45. E repara que o 9 é 3 vezes 3. E o 5 já é primo. Então eles não têm um fator primo em comum, são primos entre si. Então, para um número ser divisível por 45, basta que ele seja divisível ao mesmo tempo por 9 e por 5. Muito bem. Esse número é divisível por 5. Se ele não fosse divisível por 5, já podia parar por aqui. Então, basta olhar para cá. Algarismo das unidades é 5. Esse número n, grandão, é divisível por 5. Muito bem. Eu quero saber se ele é divisível por 9. Para isso, eu preciso somar todos os algarismos e ver se o resultado é ou não divisível por 9. Mas essa soma é tranquilinha, né? Por quê? Veja, de um modo geral eu não gosto de fazer conta, mas como aqui tem padrãozinho, aí fica tranquilo. Veja, o padrão é 1, 2, 3, 4, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Se você vai somar tudo isso, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 5, mais 1, 2, 3, 4, 6, 5, mais 1, 2, 3, 4, 6, 5. Então isso aqui é 3 vezes 1, 2, 3, 4, 6, 5. Certo? E se isso aqui for múltiplo de 3, acabou a conta, né? Porque 3 vezes outro múltiplo de 3 vai ser múltiplo de 9. Isso é 3 vezes. E aqui, ó, eu vou fazer a conta, mas não precisava. Veja, 2 mais 1 é 3, é múltiplo de 3. Aqui tem um 3, é múltiplo de 3. 4 mais 5 é 9, é múltiplo de 3. Com esse outro 6, múltiplo de 3. Portanto, essa soma vai ser múltiplo de 3. Então isso aqui é 3 vezes alguma coisa, multiplicado por outro 3 vai ser 9 vezes alguma coisa. Mas claro, você pode fazer essa conta. Vamos lá, 6 mais 4 é 10. 3 mais 2 é 5. 5 mais esse outro 5 é 10, mais um 11. 11 mais 10, 21. Então isso aqui é 21. 3 vezes 21. Só que 21 é 3 vezes 7. Tá bom? Isso aqui é 21. E portanto isso é 9 vezes 7. Então a soma desses números, a soma de todos esses algarismos é múltiplo de 9. Né? Dá 63, tá? Se você somar tudo isso vai dar 63. E 63 é múltiplo de 9. Portanto, esse número é divisível por 9 e também por 5. Portanto, é divisível por 9 vezes 5, 45, porque 9 e 5 são primos entre si. Fechou? Então, com isso concluímos a correção da questão 7 também.